Boa noite a todos. Mais um dia dos nossos estudos. Nós que estamos no capítulo, iniciando hoje, o capítulo 6 da segunda parte do livro dos Espíritos. O capítulo 6 tem como título Da Vida Espírita. Nós vamos começar então na questão 223, dentro do subtítulo Espíritos Errantes. Kardec pergunta na questão 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? A resposta dos espíritos: algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Muito bem. Vamos pensar um pouquinho sobre essa resposta dos espíritos. Primeiramente, eles dão a entender que não há um prazo definido, igual para todo mundo, de permanência nos planos espirituais. Ou seja, há variantes. Após a desencarnação, após a morte do corpo físico, nós passamos um tempo desencarnados, para depois, nós que somos espíritos medianos, em um planeta também mediano, passado um tempo de continuidade da vida, nós já comentamos sobre isso, que desencarnados continuamos estudando, trabalhando, amando, odiando. Então, passado um tempo, que é variável de indivíduo para indivíduo, nós programamos o nosso retorno ao plano físico da matéria. No começo dessa resposta, eles dizem que algumas vezes há reencarnações imediatas. Nós precisamos lembrar que os espíritos, isso nós já falamos isso aqui antecipadamente, eles precisam generalizar as lições, porque o livro dos espíritos é a base da codificação, mas não é toda ela. O livro dos espíritos não é absoluto, mesmo porque nunca foi intenção de Kardec, ou pretensão, digamos assim, que ele estava destrinchando toda a verdade. O próprio Kardec diz que os esclarecimentos dos espíritos iriam continuar, e ele ainda diz mais, que se a ciência um dia se posicionasse contrariamente àquilo que os espíritos estavam falando, e isso fosse comprovado, era para que nós ficássemos com a ciência. Então, Kardec tem essa noção muito clara de bom senso e de análise. Por que eu estou dizendo isso? Eu venho estudando o espiritismo há muitos anos, mas pode ser que eu ainda vá me deparar com um caso efetivo de reencarne imediato. Por ora eu ainda não me deparei com isso. Eu costumo estudar a Revista Espírita, eu estudo outros livros da codificação e outras obras. E o que eu tenho visto nesses mais de 40 anos de estudo é que há um tempo variável, que pode ser pequeno, mas não imediato. Querem um exemplo de uma reencarnação, muitas vezes, em que o espírito necessita retornar ao plano físico, quando muitas vezes ele passou por uma morte muito traumática, e por méritos, ele merece ou ele precisa retornar o mais breve possível ao plano físico, porque aquela violência marcou muito o seu espírito. Então, um novo mergulho no corpo físico, através do esquecimento, esse mergulho é benéfico, é misericordioso, para que ele possa, então, dar continuidade à sua evolução. Em média,
e isso a gente depreende deste estudo variado de muitas obras, nós podemos perceber que, em média, o tempo que gastamos na espiritualidade é similar a um tempo médio de vida no plano físico. Então, vamos dizer assim, em média, 70, 75, 80 anos. E os espíritos, eles são muito claros ao dizer que quanto mais evoluído o espírito, ou seja, quanto menos débitos ele possui, mais tempo ele permanece na espiritualidade. Nós estamos falando de nós, em princípio, espíritos que estagiamos na Terra, que é um mundo ainda de provas e de expiações, caminhando, graças ao Pai, para que seja um mundo de regeneração. Então, via de regra, os espíritos que caracterizamos a humanidade terrena somos estes espíritos medianos, com conquistas, mas com débitos. Então, via de regra, quanto mais conquistas nós tenhamos, quanto mais nós tenhamos cumprido efetivamente as nossas tarefas, principalmente nas nossas reencarnações, maior tempo nós podemos permanecer na espiritualidade, em planos espirituais mais harmonizados, mais equilibrados, preparando-nos, estudando, para retornar para a continuidade do cumprimento de novas tarefas. Quanto mais atrasados somos, quanto mais imperfeitos somos, naturalmente nós necessitamos de novas oportunidades, porque o Pai possibilita que nós possamos deixar a infelicidade da nossa imperfeição, conquistando novamente, ou construindo aquilo que destruímos, conquistando corações que antes odiamos e que destruímos, refazendo as nossas relações. Então nós podemos dizer assim que quanto mais elevado o espírito, menos obrigatória é a rápida retornada à reencarnação. Quanto mais atrasado o espírito, mais necessitado ele se faz da oportunidade reencarnatória, não somente a título de expiação, mas de oportunidade para que ele possa refazer-se, refazer, reconquistar, reconstruir-se, para que ele deixe de ser um espírito infeliz, imperfeito, para que possa então gozar de relativa harmonia, de relativo equilíbrio nos planos espirituais. Espíritos, por exemplo, sujeitos a abortos criminosos, espíritos, por exemplo, que optaram muitas vezes por deixar a vida física através do suicídio, são espíritos, via de regra, que nós vamos encontrar no plano espiritual em sofrimento. Em sofrimento não eterno. Em sofrimento amparado, porque a espiritualidade ampara estes espíritos efetivamente. E esse amparo inclui, inclusive, prepará-los para novos retornos ao plano físico, em novas oportunidades mais exitosas, mais harmônicas, para que eles possam, pelo véu do esquecimento, esquecer as grandes dores morais que os abalaram por estes crimes, pelo aborto e pelo suicídio. Então nós precisamos compreender isso, eu sempre digo, da análise do Livro dos Espíritos e das demais obras, que esta justiça divina é ampla, profunda e perfeita. Então nós não vamos ter condenações iguais, nós não vamos ter libertações iguais, nós não vamos ter lições exatamente iguais, porque somos diferentes. Nós temos aptidões e tendências, trilhamos cada um de nós caminhos variados. As oportunidades é que vão existir de forma incontável para todos nós. Mas o plantio e a colheita é característica pessoal de cada um de nós. Então, em sendo assim, também a permanência no plano espiritual entre reencarnações, este período também vai variar. Mas nessa questão, Kardec traz uma informação muito interessante que os espíritos trazem, que em mundos superiores, né,
a reencarnação é quase sempre imediata. Por que seria? Ele diz assim, porque o espírito, quando encarnado, goza de quase todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal dos sonâmbulos lúcidos entre nós. O que seriam os sonâmbulos lúcidos entre nós? Os médiuns lúcidos. São médiuns tal qual Chico, tal qual Divaldo, que interagem com os espíritos de maneira absolutamente natural. Os veem, os ouvem, são instruídos por seus mentores e por outros espíritos benfeitores acerca das tarefas que têm a realizar, sem abrir mão da sua vida no plano físico. Então, Carlos Bacelli disse uma vez no seminário sobre mediunidade que Chico era o protótipo do homem do futuro. Eu assim o creio. Eu acho que nós estamos desenvolvendo a mediunidade, toda a humanidade terrena, e não tão somente espíritas que assim o querem. Então, todos nós estamos a caminho de desenvolver a mediunidade, que nada mais é o desenvolvimento dessa sensibilidade que nos possibilita o estarmos aptos para este contato mais a miúde com os planos espirituais. Porque isto, além de consolar o espírito, orienta, faz com que ele seja merecedor não só do amparo moral de benfeitores, mas para que ele tenha a absoluta e plena certeza acerca da continuidade da vida e da real e efetiva importância daqueles bens que cabe ao espírito construir, cultivar, e para que ele possa reconhecer também a menor importância de tudo que se refere ao mundo material tão somente. Então, em planos superiores, segundo a informação dos espíritos, não é necessário que você permaneça muito tempo na espiritualidade, na erraticidade. Por quê? Porque visto que encarnado você tem muito contato com os espíritos, você pode, em absoluto, desenvolver-se plenamente como espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Porque você consegue compreender as lições que o plano espiritual possibilita que você tenha contato, através desta mediunidade lúcida, bastante avançada. Então, em mundos superiores, nós podemos afirmar categoricamente: toda a humanidade é médium. Toda a humanidade tem esta sensibilidade, esta faculdade que permite contato entre os diversos planos da vida. Mais um indício de que nós caminhamos num progresso constante, progresso e desenvolvimento desta faculdade que é nossa, mediúnica. Nós já a possuímos, mas a desenvolveremos ao longo dos próximos milênios, para que possamos ter então um mundo melhor e relações mais harmoniosas. Mas Kardec continua. Na questão 224, ele pergunta: que é a alma no intervalo das encarnações? E respondem os espíritos: espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Então vejam vocês que muitas vezes, apesar do espírito errante querer dizer espírito que está de todo errado, não é bem esse o significado de errante. Errante é aquele que espera, aquele que aguarda. Então, somos os espíritos errantes quando estamos desencarnados. Em especial, nós que estagiamos na Terra. Por quê? Porque somos ainda espíritos medianos, volto de novo a falar. Então, é uma característica global, digamos assim, de grande percentagem da nossa humanidade terrena e desencarnada, o necessitar retornar a várias experiências para a continuidade do aprendizado. Nós vamos verificar em questões daqui para frente que somente espíritos puros não estão sujeitos mais a este aprendizado através da reencarnação, porque eles já se isentaram de todo o débito, eles já alcançaram a perfeição relativa que nos cabe alcançar. Então, estes espíritos puros ou purificados, como queiram vocês chamar,
quando retornam ao plano físico, são em missões excepcionais para guiar grandes coletividades planetárias, como fez Jesus. Jesus já era Jesus quando da formação do planeta. O que vale dizer? Jesus não precisaria encarnar na Terra. Ele já havia saído da roda das reencarnações, como diriam os budistas, há muitos milênios. No entanto, o mestre assume o compromisso perante o Pai e perante as coletividades que somos nós que estagiamos na Terra, de retornar ao plano físico, o que lhe custou mais de 1000 anos, segundo Emmanuel, de redução vibratória, para que ele pudesse reencarnar, para que ele trouxesse de forma mais efetiva e materialmente falando a mensagem do Pai. Mas, em definitivo, Cristo não tinha absolutamente nada para aprender. Ele veio para ensinar. Continua Kardec. Na linha A dessa mesma questão 224, ele pergunta: quanto podem durar esses intervalos? Eu dei uma dica, né, na resposta da primeira questão, mas vamos ver o que os espíritos efetivamente respondem nessa linha A. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então vejam só, que os espíritos estão falando para nós, espíritos da Terra, porque nós ainda trazemos máculas existentes de experiências precedentes. Isso não se aplica a espíritos purificados, a espíritos puros, porque já não tem mais isso. Então, a nós eles nos dirigem esta resposta, quer dizer, vocês têm um tempo que pode variar, de algumas horas a milênios, entre reencarnações. Mas nunca vai ser perpétuo essa disposição de não retornar ao plano físico. Por quê? Porque nos caracteriza a imperfeição ainda. E o Pai quis que nós possamos evoluir, crescer, progredir através de experiências em planos materiais. André Luiz, inclusive, é categórico, dizendo que aquilo que nós destruímos no plano da matéria, nós retornamos para reconstruir. Então, não vale dizer que você erra muito aqui no plano físico e vai querer aprender tudo só no plano espiritual. Não. A realidade da lei, para nós espíritos medianos, é que a reencarnação é impositiva. Nós podemos, sim, alongar os nossos períodos, muitas vezes, na espiritualidade. Ou porque pretendemos estudar para nos preparar melhor, ou mesmo pela rebeldia, quando nos recusamos a avançar como espíritos. Mas esse avanço, ou melhor, esse atraso, essa rebeldia, essa recusa, nunca vai ser perpétua. Hora virá em que o espírito irá se deparar com a perda da forma do seu perispírito, impondo-lhe novo retorno aos planos físicos da matéria. E mais, há momentos na eternidade em que o espírito que se recusa a reencarnar por rebeldia vai se deparar com dramas psíquicos e espirituais que ele carrega, trazendo para ele desânimo, desassossego, infelicidade. É isso que nós podemos depreender das obras espíritas, do relato dos espíritos, nas reuniões mediúnicas. Essa insatisfação, esse vazio, essa infelicidade, até mesmo porque espíritos que se recusam por rebeldia a retornar ao plano físico, naturalmente acabam se distanciando daquelas almas que eles amam.
porque estas continuam avançando. E é natural, para todos indistintamente, que nós amemos e sintamos falta daqueles que amamos. Bom, ainda na questão 224, Kardec, na linha B, pergunta: essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Quer dizer, esse maior ou menor tempo na espiritualidade, na reticidade, pode também ser expiação? E os espíritos respondem: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Vamos analisar essa questão. Mais uma vez, eu preciso frisar para vocês que o Livro dos Espíritos traz respostas e ensinamentos gerais. Não era a intenção de Kardec, porque ela não seria executável, de prever no Livro dos Espíritos todas as situações variáveis que nos acometem nas nossas reencarnações e nas nossas desencarnações. Então, via de regra, nós espíritos temos o livre-arbítrio. Mas nós não podemos nos esquecer que o livre-arbítrio é também conquista do espírito. A partir do momento em que espíritos ainda bastante imperfeitos, ainda princípio inteligente, iniciamos o nosso caminhar no reino nominal, ainda em experiências que os milênios mostram muito lá atrás, em corpos primitivos, quer dizer, iniciando o caminho, as experiências, iniciando o desenvolvimento da nossa inteligência. Nós que então, como princípio inteligente, estávamos ainda habitando em reinos inferiores. Então, iniciando no reino nominal, nós iniciamos o desenvolvimento da nossa inteligência. E nós vamos então perceber, do estudo dos livros espíritas e da obra de Kardec, inclusive, que o avanço da intelectualidade, da moralidade, implica em avanço de responsabilidade. E o avanço de responsabilidade implica em maior liberdade em relação ao livre-arbítrio. Quanto mais imperfeitos somos, quanto mais atrasados somos, espíritos ainda muito voltados à materialidade, à crueldade, ao ser que se porta como um animal, somente o instintivo guia. Quanto mais ainda imperfeito, ignorante o espírito neste sentido de avanço evolutivo, menos poder de escolha ele tem. E quem responde por ele nas suas experiências reencarnatórias? Benfeitores espirituais, espíritos guias, mentores, que o auxiliam nas travessias das experiências para que ele conquiste essa maturidade espiritual, para que ele possa, então, merecer escolher, fazer escolhas que possibilitam a ele o crescimento contínuo do seu espírito. É preciso que nós possamos compreender que quando ainda espíritos ignorantes e imperfeitos, mesmo se nós tivéssemos uma liberdade muito ampla, a possibilidade de errarmos seria imensa, maior até do que a que já temos. Porque mesmo através do direcionamento dos benfeitores, em reencarnações ainda primitivas, nós vamos perceber o quão lento é o avanço do espírito. Porque ele ainda não sabe o que é correto, o que é o bem, o que é o amor, o que é a justiça, o que é o respeito. Então, quando os espíritos falam
que o tempo, a duração depende do livre-arbítrio, nós precisamos compreender que quando o espírito já conquistou a sua maturidade como espírito imortal, ele já tem relativo avanço intelectual e moral, ele muitas vezes é quem decide o tempo que ele vai permanecer na espiritualidade. Inclusive, quando ele sabe quando ele precisa, por exemplo, permanecer mais tempo na espiritualidade, estudando e trabalhando, preparando, às vezes, para a execução de tarefas que vão ser difíceis no plano material. Mas espíritos ainda muito ignorantes, muito imperfeitos, muito imaturos, este tempo, em geral, é ditado por espíritos benfeitores. Em relação aos espíritos rebeldes, é um pouco distinto. Espíritos rebeldes, muito ignorantes e imaturos, eles não têm lá tanto livre-arbítrio assim. Via de regra, estão sujeitos à atuação da lei. Agora, espíritos rebeldes, com um avanço intelectual muito grande, um poder mental muito grande, um conhecimento grande, eles têm oportunidade, pelo menos por um tempo, de se recusarem a retornar. Mas lembrem-se, essa recusa nunca é perpétua, porque a própria lei se incumbe de colocá-los em situações futuras nas quais o recomeço da caminhada reencarnatória vai ser inevitável para todos eles. E via de regra, quando a lei atua dessa forma em relação a estes espíritos rebeldes, dotados de amplos conhecimentos, a lei atua neles através da dor. Vamos continuar. Na questão 225, Kardec pergunta: a erraticidade por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Então, quer dizer, esse tempo que nós permanecemos entre uma encarnação e outra indica a inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Voltamos a falar que espíritos errantes somos todos aqueles que ainda necessitamos retornar ao plano físico da matéria. Espíritos purificados e puros não são errantes. Então, eles estão à parte das conceituações que estamos fazendo sobre a erraticidade. Então, os espíritos esclarecem aqui que espíritos errantes podem ser de evoluções muito distintas. Nós vamos ter, por exemplo, num exemplo clássico, André Luiz, um espírito mediano, passou muito tempo no umbral ao desencarnar, quer dizer, cético ainda, mas com certeza já com algumas conquistas do seu espírito, no campo do conhecimento, no campo consciencial. E aí nós vamos ver André Luiz como um espírito errante, porque ele caracteriza essa média que somos todos nós, de espíritos que erram e que chegam ao plano espiritual ainda necessitados de orientação para que possam preparar o seu retorno à vida física. Nós não podemos esquecer o próprio Emmanuel como um espírito errante, uma vez que Emmanuel, que foi mentor do Chico durante muitas décadas, retornou ao plano físico da matéria por volta do ano 2000, segundo informações do próprio Chico. Nós não podemos esquecer nem tão somente do governador espiritual de nosso lar, que quando André Luiz, lá nos idos de 30, ou mesmo anteriormente falando, porque anos de 30 que eu falo foi da publicação de Nosso Lar, mas com certeza ele vivenciou essas experiências sobre as quais ele escreveu antes disso. Então ele conta que o governador espiritual de Nosso Lar estava 150 anos como governador, ou seja, 150 anos sem reencarnar. Mas com certeza também sujeito ao retorno ao plano físico. Seria uma destas características de espíritos terrenos que somos nós. Ou melhor, espíritos que estagiamos, que experienciamos na Terra. Porque nós, em grande parte, não somos da Terra. Estamos na Terra.
Continua, então, André Luiz, nessa última questão que nós vamos ver nessa noite, na questão 226, perguntando: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Dando continuidade à anterior. E eles respondem sim, com relação aos que tenham de reencarnar, é aquilo que eu falei para vocês. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Lembrando que essa perfeição é a perfeição relativa que nos compete, porque perfeição absoluta, só o Pai. Eu encerro aqui o nosso estudo rápido de hoje e retorno amanhã, no horário de sempre, às 7 horas da noite, para a continuidade dos nossos estudos. Agradeço a presença da Denise, do Valdeci, do Carlos. Agradeço a presença de outros que estudam conosco, não necessariamente nesse mesmo horário, mas acompanhando os nossos estudos quando tem oportunidade. Desejo a vocês uma boa noite e aguardo vocês amanhã.